Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito boa noite, meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova. Estamos começando o nosso programa de hoje, a Escola da Fé. O nome já diz, é uma escola, cada dia uma matéria que é sequencial para a gente conhecer aquilo que está no coração da igreja, aquilo que Cristo deixou com os apóstolos fizeram chegar até nós para a nossa salvação. Este é o objetivo desse programa, ok? Quero convidar vocês que estão aqui, vocês que também estão em casa, para a gente começar rezando, entregando esta noite esse programa nas mãos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, que dissestes, sem mim nada podeis fazer. Vinde nesta noite, nesta hora, em socorro da nossa miséria, da nossa fraqueza, para que nós possamos, Senhor, realizar esse programa segundo a vossa santa vontade, para a vossa maior glória, para a edificação da igreja e para a salvação das almas. Contando com a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daí, tudo que trata das coisas de Deus tem que começar sempre com a oração, para que tudo possa dar certo. O que nós vamos ver nesta noite de hoje? Estamos estudando os sacramentos. Já falamos do sacramento do batismo, né? Da confissão. Hoje vamos começar a estudar a Eucaristia. Só que como a Eucaristia é o sacramento mais importante de todos, vamos ter 3 programas sobre a Eucaristia. Esse é o primeiro, ok? Nos outros sacramentos, Deus nos dá a sua graça. Pela Eucaristia, Ele se dá a nós. É diferente, né? Na Eucaristia, nós recebemos o próprio Senhor na nossa alma, né? Então, por isso que a Eucaristia, a gente precisa gastar um pouco mais de tempo, ok? Quero saudar vocês que estão aqui. Temos aqui amigos de Parnaíba, no Piauí, está ali, casal. São José dos Campos, São Paulo, né? Itapecerica da Serra, atrás, Sorocaba, São Paulo, capital, e Niterói. Bem-vindos à nossa Escola da Fé. Então, quero começar mostrando essa publicação da editora Canção Nova, Confessar, como e por quê. Bem simples, muita gente não sabe confessar, então tem aqui um manualzinho que a Canção Nova preparou para você saber por que confessar, como fazer seu exame de consciência, como conversar com o padre, né? Um dos sacramentos mais importantes que Cristo deixou para nós, e deixou no dia que Ele ressuscitou, que Ele tinha acabado de conquistar diante da justiça divina, com a sua morte e ressurreição, né? A graça de podermos ser perdoados. Então, né, Ele apresenta aos apóstolos e diz, né, a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, porque eu paguei com o meu sangue, com a minha vida. Que beleza! Só não se confessa quem não entendeu a importância do sacramento da confissão. Mas hoje vamos falar da Eucaristia. Eu quero mostrar aqui 2 livros que podem ajudar, 2 ou 3 livros que podem ajudar quem quiser aprofundar mais ainda esse assunto. O Segredo da Sagrada Eucaristia. Esse livro, eu fiz um resumo, tanto é que está escrito aqui, devia estar org. Eu fiz um resumo dos ensinamentos de um grande santo da igreja, São Pedro Julião Eymar, que escreveu 5 livros sobre a Eucaristia, uma coleção espetacular. Eu resumi nesse livro, né? O Segredo da Sagrada Eucaristia. Um livro para preparar para a comunhão. Como se preparar para comungar bem? Não basta comungar, tem que comungar bem, preparado, né? Dr. Scott Hahn escreveu um livro maravilhoso sobre a Eucaristia. É um livro que
é vendido no mundo inteiro, o banquete do Cordeiro. Dr. Scott Hahn, que era pastor presbiteriano, se converteu assistindo uma missa. Se converteu, né? E como ele é doutor em Sagrada Escritura, especialista em Apocalipse, ele viu na missa toda aquela liturgia do Apocalipse. Ele fala aqui nesse livro: quem não entende o Apocalipse não entende bem a missa, quem não entende a missa não entende o Apocalipse. Uma beleza esse livro, né? O Banquete do Cordeiro. Muito bem, vamos então aqui começar esse estudo. Eu quero lembrar que todo esse material que eu publico aqui, esses slides, você pode encontrar no facebook.com/Escola da Fé, ok? Quiser usar depois na sua catequese, alguma palestra, é para isso mesmo, certo? E temos também o e-mail do programa, né? escoladafé@cancionnova.com, você pode comunicar conosco. Então, o segredo da Sagrada Eucaristia. Eu quero começar falando o que o Concílio Vaticano II fala da importância da liturgia. Todos os 7 sacramentos, quando eles são ministrados, é uma ação litúrgica. O batismo é uma ação litúrgica, a crisma é uma ação litúrgica, mas por excelência, a ação litúrgica é a Eucaristia. Então, esse documento Sacrosanctum Concilium, do Concílio Vaticano II, que é uma constituição dogmática do concílio, ele diz isso que está aqui. O Catecismo transcreveu no parágrafo 1069, pela liturgia, Cristo nosso Redentor e sumo sacerdote continua em sua igreja, com ela e por ela, a obra da nossa redenção. Então, o Cristo veio para redimir a humanidade, salvar a humanidade. Ele continua isso na liturgia. Quando a igreja celebra os 7 sacramentos, a igreja continua a obra da redenção de Cristo. E aqui ele diz: toda celebração litúrgica, como obra de Cristo sacerdote e de seu corpo, que é a igreja, é uma ação sagrada por excelência. Agora presta atenção nisso, cuja eficácia, no mesmo título e grau, não é igualada por nenhuma outra ação da igreja. Não tem nenhuma outra ação da igreja que seja mais eficaz do que a liturgia. Por quê? Porque na liturgia é o próprio Cristo que celebra, na pessoa do ministro. Isso é lá do Concílio Vaticano II, Sacrosanto Concílio número 7. Né? Não é igualada por nenhuma outra ação da igreja. Quer dizer, tudo que a igreja faz, a evangelização, tal, nada é mais importante do que depois a celebração, tudo da Eucaristia, da missa. Vamos lá, pode passar. Aqui a Congregação dos Ritos do Vaticano coloca o seguinte: o Vaticano tem as congregações, né, que são como que os ministérios do Vaticano, as chamadas ministérios, né? Diz assim: na Eucaristia está o ponto alto, tanto da ação pelo qual em Cristo Deus santifica o mundo, como do culto que no Espírito Santo os homens prestam a Cristo e por ele ao Pai. Né? Congregação dos ritos. Esse dicastério, né? Chama-se dicastério, né? Congregação da fé, congregação dos ritos, congregação de outras, né? Está aí. Pode passar? O Concílio de Trento, que aconteceu lá depois da reforma de Lutero, 1565 ele terminou. O Concílio de Trento foi o concílio mais longo da história da igreja, demorou 18 anos. Ele diz o seguinte: para deixar-nos uma garantia do seu amor, para nunca afastar-se de nós e para fazer-nos participantes da sua Páscoa, então Jesus instituiu a Eucaristia, como memória da sua morte e da sua ressurreição. Ordenou aos seus apóstolos que a celebrassem até a sua volta, constituindo-os então sacerdotes do Novo Testamento. Aqui é preciso entender uma coisa. Quando o concílio fala aqui em memória, Eucaristia como memória da sua morte e da sua ressurreição, não é memória só no sentido de lembrança, não. É memória no sentido de que atualiza o mistério. A teologia tem, ou o grego tem 2 palavras para falar de memória, mnemone e anamnese. Mnemone é uma lembrança assim,
Como 7 de setembro, você vai celebrar aí o dia do Duque de Caxias, do Duque de, não sei, descoberta do Brasil, é uma lembrança. Agora, o outro termo grego, né, significa uma atualização do mistério, né? Não é simplesmente uma lembrança como a mnemônia, né? É uma atualização. Então, na missa se atualiza o Calvário, né? O Calvário se torna presente. Alguém pergunta, mas como se aconteceu há 2000 anos atrás? É importante já entender bem isso. As ações de Cristo não se esgotam no tempo. O tempo não mata a ação de Cristo. O tempo mata as nossas ações. O que eu fiz ontem, já era. As ações de Deus não. Por quê? Porque Deus é o Senhor do tempo. Deus criou o tempo. O tempo é uma criatura de Deus, que não existia. Assim como o espaço, assim como todas as quantidades físicas. Peso, massa, tudo. Deus que criou. Então, Deus não fica submetido ao tempo. O tempo não, para Deus não existe passado e nem futuro. Para Deus só existe presente. A teologia tem uma palavra para explicar isso. As ações de Deus que são teândricas. O que é essa expressão teândrica? É uma junção da palavra theos e anthropos, Deus e homem. Ou seja, são ações humanas ao mesmo tempo divinas. Então, quando o Cristo celebra a sua paixão, que é o momento da consagração, que o Padre faz, mas é Cristo que faz através do Padre, torna-se presente o Calvário. Vocês entenderam? Para que se atualize a nossa redenção. É o que fala o documento aqui. Então, essa memória que aparece aqui, não é? Com memória da sua morte e sua ressurreição, não é uma memória de lembrança, é de atualização. Não é mnemônio, é anamnese. É outro termo grego. Certo? E por isso ele constituiu os sacerdotes, né? Sacerdote do Novo Testamento, para celebrar esse mistério dele, como ele celebrou na Santa Ceia. Fazei isto em memória de mim. Quando Cristo disse isso, ele estava instituindo os apóstolos como sacerdotes. Ou seja, Cristo ele é o sacerdote. Ele fez os 2 outros apóstolos sacerdotes como ele, da nova aliança. Pode passar. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, fala isso, né? Pela celebração eucarística, já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus será tudo em todos. Paulo diz que isso vai acontecer, né? Quando o Cristo entregar ao Pai toda a humanidade redimida. Deus será tudo em todos. Então, pela celebração eucarística, a gente já se une à liturgia do céu. É isso que o Dr. Scott Hahn viu lá no Apocalipse, aquela liturgia celeste, né? O trono de Deus, o Cordeiro, os 24 anciãos, os 4 seres vivos dando glória, cantando santo, 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 né? É isso que na missa ele presenciou que acontece. Vamos lá? A oferenda de Cristo une-se não somente os membros que estão ainda na terra, mas vejam bem, mas também os que já estão na glória do céu. Então, quando se celebra a Eucaristia, a missa, não é só a igreja da terra que celebra, a igreja também celeste celebra junto. A gente não vê, mas celebra. É em comunhão com a Santíssima Virgem Maria também, e fazendo memória dela, assim como de todos os santos e santas, que a igreja oferece o sacrifício eucarístico, oferece ao Pai. Com Maria, com os anjos, com os santos. Na Eucaristia com Maria, a igreja está como que aos pés da cruz. É o Calvário que se torna presente, né? Unida à oferta e à intercessão de Cristo. Certo? Então, esses são todos os ensinamentos da igreja que estão nos documentos da igreja, no catecismo e outras fontes. Pode passar. São Paulo coloca uma expressão muito bonita, né, na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, São Paulo coloca essa expressão: o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? Ou seja, o sangue de Cristo se torna presente na Eucaristia. Não é mais vinho, é sangue de Cristo. O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Não é mais pão, agora é o corpo de Cristo.
né? Já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos desse único pão. Isso é muito bonito. Como é que a Eucaristia faz a unidade da igreja? Como é um único pão que todos recebem, né? Então faz-se a unidade da igreja. O ponto mais forte da unidade da igreja é na Eucaristia. Porque o mesmo Cristo que eu recebo, você recebe, ele recebe. O Cristo não se divide. O que se divide é a partícula, mas o Cristo é o mesmo em todos os lugares. Claro que só Deus tem essa capacidade, tem esse poder, né? Uma comparação que ajuda a gente entender é o seguinte: se você pegar, né, um espelho, olhar no espelho, você vê a sua fotografia ali, né, a sua imagem. Se você cortar o espelho em dois, você vai ver duas vezes a sua fotografia. Você não se multiplicou. O que se multiplicou foi a sua imagem, está certo? Se você quebrar o espelho em 10 partes, você vai ver 10 rostos seus ali. Você não se multiplicou. O que multiplicou? A sua imagem. Então, quando a Eucaristia é distribuída para todo mundo, o Cristo não se multiplica. O que se multiplica é a presença dele em cada um. Claro que só Deus tem essa prerrogativa, né? É um mistério, é um milagre isso, né? Pode passar. A Eucaristia é ação de graças e louvor ao Pai. É preciso entender bem isso também. A palavra Eucaristia quer dizer ação de graças. Lá na Grécia, né, eu fiz algumas vezes, eu fui à Grécia, lá na peregrinação que a Cancional faz dos caminhos de São Paulo. Lá eles falam, Eucaristô. O que é Eucaristô? Muito obrigado. Então, a Eucaristia é uma ação de graça. Ou seja, nós dizemos a Deus muito obrigado. O Cristo, através do Cristo, diz ao Pai, muito obrigado. Obrigado do quê? Da vida, de todas as graças e dons e bens que continuamente nós recebemos. Se nós fôssemos agradecer a Deus, tudo que é preciso agradecer, nós tínhamos que ficar de joelho 24 horas. Por quê? Porque cada batida do coração é um dom de Deus. Cada vez que o seu pulmão abre e fecha e respira, é um dom de Deus. Então, então, como não é possível a gente parar 24 horas para louvar a Deus, na missa, Cristo dá esse louvor pleno ao Pai por todas as graças e bênçãos que nós recebemos a cada dia. Os grandes santos dizem que a celebração da Santa Missa, a Eucaristia, tem pelo menos 5 coisas importantes que a gente deve pedir a Deus. Primeiro, você oferecer a Santa Missa pela majestade infinita de Deus, por quem Ele é. O único ato perfeito de louvor, de agradecimento ao Pai é a Santa Missa, porque é o Cristo quem oferece. Então, oferecer a Deus em honra da divina majestade dele. Segundo, para oferecer a Deus todo o louvor da criação e da humanidade. Isso que eu acabei de falar. É o segundo ponto. O terceiro ponto é você agradecer todas as graças e bênçãos que você recebe sem cessar e que você nem percebe. E que não dá tempo de ficar agradecendo. Então, na missa, quarto, você suplicar o perdão dos seus pecados e até ficar livre, né, do purgatório. E quinto, você suplicar a Deus as graças e bênçãos necessárias para a sua salvação. Toda missa que a gente participa, a gente deve colocar essas 5 intenções. Vamos repetir? Primeiro, você dá glória à divina majestade de Deus. Segundo, você oferecer a Deus todo louvor, ação de graça da criação. Terceiro, suplicar perdão pelos nossos pecados e sufrágio da nossa alma. Quarto, agradecer a Deus todas as graças e bênçãos que nós recebemos. E quinto, a gente, né, suplicar a Deus as graças e bênçãos que nós precisamos para a nossa conversão, salvação e santificação. Porque a missa é o ponto mais forte, né, como nós já colocamos aqui, para que aconteça a redenção na nossa vida. Muito bem, então a Eucaristia é ação de graças ao Pai, memorial do sacrifício de Cristo. Memorial não no sentido de lembrança, como eu falei, mas atualização. Presença de Cristo pelo poder da sua palavra e do seu Espírito. É o Espírito Santo que faz acontecer a transubstanciação.
Por isso vocês reparam que antes do padre consagrar, ele reza aquela oração que a igreja chama de epiclese, ele invoca o Espírito Santo. Vinde Espírito Santo para transformar o pão no corpo de Cristo e o vinho, é o Espírito Santo que faz essa transubstanciação. Transforma a substância do pão, a substância do vinho, aquilo que é a essência no pão e no vinho, no corpo e sangue de Cristo. Ok? Vamos lá. No sacrifício eucarístico, a missa, né? Toda a criação amada por Cristo é apresentada ao Pai, por meio da morte e da ressurreição de Cristo. É o louvor da criação, certo? A igreja oferece o sacrifício de louvor em ação de graças por tudo que Deus fez de bom, de belo e de justo na criação e na humanidade. Então, tudo que Deus fez e faz na criação, no universo, nós agradecemos a Deus, né? E a Eucaristia significa, primeiramente, ação de graça. Por ela a igreja canta a glória de Deus em toda a criação. Não sei se vocês já perceberam bem, quando você pega o livro dos Salmos, é só louvor a Deus, né? Já no Antigo Testamento, né? Graças e louvor, é salmo atrás de salmo e de louvor a Deus. Ora, isso se torna perfeito na missa, ok? Pode passar. Este sacrifício de louvor só é possível através de Cristo. Por quê? Porque Cristo é capaz de oferecer ao Pai essa plenitude, né, de louvor, de graça, de perdão para os nossos pecados, etc. Ele une os fiéis à sua pessoa, ao seu louvor, à sua intercessão, de sorte que o sacrifício de louvor ao Pai é oferecido por Cristo e com Ele para ser aceito nele. Ou seja, a liturgia diz que o Cristo é o grande liturgo. O Padre celebra, mas na pessoa de Cristo. Ele celebra in persona Christi, né? Por isso que a Eucaristia tem esse valor transcendente, né? de oferta perfeita ao Pai. Porque não é simplesmente uma oferta nossa, é uma oferta feita pelo Cristo. A Eucaristia, como eu já falei, é o memorial da Páscoa de Cristo, a atualização, ou então presentificação da Páscoa de Cristo, da paixão, da morte, da ressurreição e da ascensão ao céu, né? Na liturgia da igreja, de maneira incruenta. De maneira incruenta quer dizer o quê? Cristo não sofre mais. O Calvário torna-se presente. Na nossa história ele já aconteceu. Mas quando ele se torna presente, é de maneira incruenta, ou seja, sem sangue e sem dor, mas é real. Ok? É real. Na missa torna-se presente, então, o único sacrifício de Cristo no Calvário. Olha, gente, se nós tivéssemos consciência disso, a gente participaria da missa todo dia. Quando eu uso esse termo participar da missa, teve uma pessoa que me corrigiu, professor, não é participar. Não é assistir, eu uso o termo assistir, é participar. Eu quero dizer o seguinte, todos os documentos da igreja usam o termo assistir à missa. Está no catecismo, está no Código de Direito Canônico. Entende? Então, quando se fala assistir, não está errado. Pode falar participar, mas assistir também não está errado. Eu estou colocando isso porque quiseram me corrigir disso. Eu estou usando uma expressão que está nos documentos da igreja. Pode passar. O sacrifício de Cristo, o sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por todas na cruz, é sempre atual, está na carta aos Hebreus, certo? Ou seja, o tempo não anula esse sacrifício, ele fica perene no tempo, tá? Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, olha aqui, é uma citação do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium 3, todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, efetua-se a obra de nossa redenção. Ou seja, torna-se forte, né, a nossa salvação. Ou seja, quanto mais você participa disso, você se redime mais diante de Deus, da sua fraqueza, dos seus pecados, chega mais próximo da santificação. Okay? Por isso a importância de quem pode participar sempre da missa, né? O que mais?
A Eucaristia é também o sacrifício da igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. São Paulo fala na carta aos Colossenses, né? Colossenses 1:24, São Paulo fala: eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo. Ora, como a igreja é o corpo de Cristo, é o corpo místico de Cristo, então a Eucaristia também é um sacrifício da igreja, né? Ensina para nós da igreja, que é o corpo de Cristo. Participa do sacrifício de sua cabeça. Isso é muito importante a gente entender. Ela se une à sua intercessão, junto ao Pai, por todos os homens. Então, não é só o Cristo ali que oferece ao Pai a intercessão, não, a igreja também ali participa, né, na intercessão. Na Eucaristia, o sacrifício de Cristo se torna também o sacrifício dos membros do seu corpo. Sabe, gente, então, quando a gente participa da Eucaristia, a gente tem que unir ao sangue de Cristo os nossos sacrifícios. O ofertório não é só você colocar ali, não sei, os pedidos, a esmola, outras coisas, não. Acima de tudo, é você se unir ao sacrifício do Cristo. De que forma? Com o seu sacrifício. Senhor, aquela dor de cabeça que eu tive hoje, aquele problema que judiou de mim hoje, eu coloco aqui no teu cálice. Aquela doença, Senhor, eu coloco aqui no teu cálice agora. Eu junto ao teu sacrifício. Não sei se vocês já repararam, eu acho que a oração eucarística quinta, que tem uma expressão, quando a gente responde assim: Senhor, fazei de nós uma perfeita oferenda. Estão lembrados? Ora, o que é isso? Cristo é a oferenda. Nós estamos vendo: Senhor, fazei de nós uma perfeita oferenda. Ou seja, eu quero juntar o sacrifício de Cristo, o meu sacrifício. Gente, isso dá sentido tremendo ao nosso sofrimento. A única pessoa que sofre com sentido profundo na vida é o cristão. E o cristão católico, porque só o cristão católico tem a Santa Missa. Porque ele une todo o seu sofrimento. Aquela noite de dor, de doença, aquela noite de angústia, aquela dívida, aquele trabalho, aquele suor, ele junta no cálice de Cristo. Então, a expressão belíssima de São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, São Paulo fala assim: oferecei a Deus os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, como o vosso culto espiritual. Romanos 12, 1, São Paulo fala que o nosso culto espiritual a Deus é você oferecer o seu corpo em sacrifício santo, ele fala, e agradável a Deus. O que é oferecer esse corpo? Todos os nossos sofrimentos. Então, por isso que ele fala que aqui que é também um sacrifício da igreja, nessa participação. É assim que o Cristo salva o mundo. O Cristo não quer salvar o mundo sozinho, porque ele é a cabeça da igreja, nós somos o corpo. Então ele quer que tudo isso junto seja para a redenção. Okay? E é na missa que isso aí se efetua sacramentalmente. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta. O intervalo nosso é bastante rápido, não passa de 3 minutos, espere aí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa. Vocês viram aí a rapidez do intervalo. Não passou uma propaganda de nenhum produto ali, a não ser produtos de evangelização da Canção Nova. Mas você não viu propaganda de roupa, de remédio, de automóvel, de nada disso. Como é que essa televisão sobrevive? Se todas as televisões sobrevivem com, né, os patrocinadores. Você é o patrocinador da Canção Nova. Você que ajuda a Canção Nova mensalmente, né, com a sua colaboração, é você que mantém esse, eu chamo de um mutirão internacional de evangelização. Mutirão por quê? Porque são 24 horas sem parar. É rádio, TV, internet, as casas de missão, né? E todo esse batalhão de consagrados aqui trabalhando nesse sistema, né? Vocês estão vendo aqui essa miniaturazinha aqui do Santuário do Pai das Misericórdias, uma coisa muito simples, né? Aqui atrás tem a oração ao Pai das Misericórdias, tem aqui a oração Nossa Senhora da Piedade, a Pietá. Essa lembrancinha aqui, a Canção Nova quer oferecer àquelas pessoas que ajudam a Canção Nova de modo especial. Então está escrito aqui o recado: se tornando um sócio evangelizador,
pelo cartão de crédito, que agora é possível, né? Ou pelo débito automático. Então você vai receber essa lembrancinha, que não tem valor material quase nenhum, mas tem um significado muito grande para a Canção Nova. É o Santuário da Misericórdia do Pai, né? Para você que é sócio, pelo boleto bancário, então trocando a sua opção de doação para o cartão de crédito, que fica mais fácil, ou pelo débito automático, você também recebe esta pequena lembrança aí, tá? Qualquer informação você pode ter pelo telefone 12 31 86 2600, ou então você pode entrar aí no clube.cançãonova.com, no site, clube.cançãonova.com. O importante é o seguinte, entrar nesse sistema de evangelização. Nós somos cristãos, nós somos com o Cristo, eu acabei de falar aqui, nós com o Cristo salvamos o mundo. Cristo não salva o mundo sozinho, Ele quer salvar o mundo conosco. Toda essa obra faz parte desse esforço, né? Muito bem, antes de continuar aqui, eu gostaria de mostrar um livro que tem muito pensamento bonito sobre a Eucaristia, Ensinamentos dos Santos. Aqui eu coletei pensamentos de santos extraordinários. Todo santo é extraordinário, né? Mas tem alguns que se destacaram mais. São Vicente de Paulo, São João Maria Vianney, São José Maria Escrivá de Balague, Santa Teresa d'Ávila, São Luís Grignon de Montfort, São Francisco de Assis. Tem aqui, deve ter uns 30 santos com pensamentos dele. Uma coisa extraordinária. E aqui tem muito pensamento sobre a Eucaristia. Claro, todos os santos foram extremamente devotos da Eucaristia, né? Vamos continuar. Então, continuando a nossa conversa sobre a Eucaristia, a vida dos fiéis, o seu louvor, o seu sofrimento, sua oração, seu trabalho, são unidos ao de Cristo e à sua oferenda total na missa. E adquirem assim um valor novo. Isso é que é importante. Olha, a oração na missa, o sofrimento seu que você coloca ali, adquire um valor novo. Certo? Passa a ter sentido. Ok? O sacrifício de Cristo presente sobre o altar dá a todas as gerações de cristãos a possibilidade de estarem unidos à sua oferta. Olha que bonito. Como todas as gerações celebram a missa, então, pela missa, Cristo dá a oportunidade a todas as gerações de estarem unidos à oferta que Ele faz ao Pai da vida dele, que se torna presente. Então, todas as gerações. Quantas gerações já se passaram desde o Cristo até nós hoje? 2000 anos. Se você coloca mais ou menos 40 anos para cada geração, dividir 2000 por 40, quantas gerações já chegaram até nós aí? Né? Mas todos podemos participar desta oferta do Cristo, unidos a Ele. Veja como é que a liturgia, gente, tem um sentido transcendente. Né? O que mais? Na oração eucarística 3, nós rezamos, eu falei 5, não, é a 3. Fazei de nós, Senhor, uma perfeita oferenda. Olha aí, nós somos uma oferenda. Aquilo que São Paulo diz, ofereça teu corpo, tua vida, teu sofrimento, como ele fala, como uma oferta santa e agradável a Deus. São Paulo fala, seja este o teu culto espiritual. É o melhor culto que a gente pode oferecer a Deus. Na missa, unimos os nossos sofrimentos ao de Cristo e os oferecemos ao Pai pela salvação do mundo. Evidentemente, primeiro, pela salvação dos nossos caros, né? Eu vos exorto, pois, irmãos, olha aqui a citação que eu falei, Romanos 12, 1. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecer os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Romanos 12, 1, a citação de São Paulo. Isso é muito forte, é muito significativo. Então, quando a gente participa da missa, não é como você vai assistir um filme, ou vai assistir uma peça de teatro. Não. Você vai para unir a sua vida, unir o seu sofrimento, unir a sua luta, unir as suas vitórias com o sacrifício de Cristo. É muito bonito isso, né? Vamos lá. Esse documento Presbyterorum Ordinis, que é do Concílio Vaticano II, né, diz assim, a celebração da Eucaristia, a missa,
abre aspas, é fonte e ápice de toda a vida cristã. É fonte e ápice de toda a vida cristã. Ou seja, a vida cristã começa na Eucaristia, a fonte é a Eucaristia. E é o ponto mais alto. Tá? Fonte e ápice de toda a vida cristã. Está na Lumen Gentium 11, do Vaticano. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Eucaristia e a ela se ordenam. Ou seja, tudo que a igreja faz para salvar o mundo se dirige à Eucaristia, concorre na Eucaristia. Por isso, gente, que todos os eventos da Eucaristia da igreja terminam com a missa. Já repararam? Faz um encontro, termina com a missa. Vai fazer a missa, porque toda a obra da igreja, evangelização, caridade, tudo, ele tem o fecho na missa, tá? Pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Né? A Eucaristia não é só graça que a gente recebe o próprio Cristo. Então é o sacrifício o sacramento por excelência, pode passar. A Sagrada Hóstia consagrada pelo sacerdote na Santa Missa é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero colocar uma observação. Quando você vê a hóstia, Cristo não está na hóstia, Cristo é aquela hóstia. Vocês entenderam? Esse pão que você come é o corpo de Cristo. Mas cadê o corpo que eu não estou vendo? Cadê a carne que eu não estou vendo? Como entender isso? Claro, Deus não podia deixar a sua carne ali na aparência de carne. Ninguém poderia comungar desse jeito. Então, é o mistério da chamada transubstanciação. Aqui eu quero explicar mais uma vez algo que eu já expliquei aqui nesse programa. O que acontece na transubstanciação? Nós temos duas realidades, a chamada aparência e a chamada substância. O que é aparência e o que é substância? Você olha para mim, por exemplo, o que é a aparência? O que vocês estão vendo de mim? Sou homem, tenho 2 olhos, 2 orelhas, nariz, boca, né? Sou branco, tenho 1,72 m de altura, peso próximo de uns 80 quilos. Isso tudo é aparência. Mas o que é a minha substância? É aquilo que você não vê. Por exemplo, eu sou homem porque eu tenho 2 olhos? Não, o animal também tem. Eu sou homem porque eu tenho 2 ouvidos? Não, o cachorro também tem. Eu sou homem porque eu sou branco, negro, alto, magro? Não. Por que então que você é homem? Você é uma criatura humana. Porque você tem uma alma imortal, que o animal não tem. Onde você tem inteligência, que o animal não tem, liberdade, que o animal não tem, vontade, que o animal não tem, consciência, que o animal não tem, memória, que o animal não tem. Então, isso aqui distingue um homem do animal. Ou seja, é a chamada substância, aquilo que você não vê. Estão entendendo? A alma você não vê, você vê o corpo, que é a aparência. Então, o que acontece na transubstanciação? A aparência do pão continua a aparência de pão, mas a substância do pão, aquilo que faz o pão ser pão e que você não vê, é o corpo, vira o corpo de Cristo. Se transforma. Por isso fala transubstanciação. A substância se transforma, a aparência mantém. Vou colocar 3 exemplos para vocês entenderem. 3 milagres que o Cristo fez. O milagre, por exemplo, que o Cristo fez da multiplicação dos pães. Ele pegou 5 pãezinhos e multiplicou milagrosamente em 5.000, 10.000, não sei. Está certo? O que o Cristo mudou ali? Ele mudou a aparência, a quantidade. Ele não mudou a substância, porque o pão continuou pão, está certo? Estão entendendo? Ali não é como a Eucaristia. A Eucaristia, ele muda a substância. No milagre da multiplicação dos pães, ele mudou a aparência, mudou a quantidade. Quando ele transforma a água em vinho, o que ele mudou? Mudou as 2 coisas. Mudou a aparência porque não tem mais gosto de água, agora tem gosto de vinho. Opa, então mudou a aparência. E mudou a substância por quê? Porque a água tem uma substância, vinho tem outra substância. Estão entendendo? Um outro milagre que ele mudou. E na Eucaristia? Na Eucaristia ele muda só a substância.
Não muda a aparência, não muda o gosto, não muda a cor do pão que está ali, para que a gente possa recebê-lo. Se ele mudasse também a aparência, nós vamos ter que comer carne. Não. Ele não muda a aparência. Você recebe o corpo, sangue, alma, divindade de Cristo, mas sem mudar a aparência do pão. É um milagre, é o maior milagre que existe na humanidade, na história da humanidade. É a Eucaristia. Por que nós acreditamos nisso sem entender? Porque ele disse, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Porque ele disse, ele é Deus, ele tem poder, nós acreditamos. É a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz São Paulo. O justo vive pela fé. Entenderam então o que é a transubstanciação? Quem explica isso maravilhosamente bem é aquele santo que eu falei, São Pedro Julião Aymar, cuja síntese dos livros dele, por isso que eu chamei de o segredo da Sagrada Eucaristia, porque tem muita coisa na Eucaristia que é um segredo para muita gente, e que São Pedro Julião Aymar revela, né, na sua santidade. Bom, este é o maior gesto de amor do nosso divino Salvador, né? Para poder estar conosco e ser o sustento de nossa vida espiritual, ele se faz pão. Gente, se fazer pão é uma humilhação. Pensa você virar pão e ser comido pelos homens. De repente cai no chão, um cachorro pode comer. E comer o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, ele não vai sair dali por causa disso. Alguém pode pegar e levar lá para um culto satânico, a tal missa negra. Ou quanta gente que arromba sacrário aí, joga as partículas no chão, quantas coisas desse tipo já aconteceram. O Cristo se sujeita a tudo isso, por quê? Para isso daqui, para poder estar conosco e ser o sustento da nossa vida espiritual. Quando Cristo fez o discurso da Eucaristia, no capítulo 6 de São João, o que ele fala? Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Oh, que coisa mais gostosa do que isso? Ele e você unidos. Viverá por mim, ele fala. Está lá em João 6,54. Viverá por mim. Quer dizer, eu serei a sua força. E eu o ressuscitarei no último dia. A Eucaristia é penhor de vida eterna, é garantia de vida eterna, né? Então, ele se sujeita a tudo isso, fica trancado num sacrário há 2000 anos. Um grande santo que escreve nesse livro aqui, São José Maria Escrivá de Balaguer, ele pergunta assim, você sabia que ele é prisioneiro dos nossos sacrários há 2000 anos? Ele fica preso naquele sacrário ali, esperando você ir ali. E fica ali escondido porque ele não pode manifestar a sua glória, porque se ele manifestar a sua glória, a gente morreria. No livro do Êxodo, capítulo 33, no versículo 20, Deus falou para Moisés, você não pode ver Deus como Ele é, porque você morre. Ninguém pode ver Deus e continuar vivo, porque o fulgor de Deus é uma coisa tão extraordinária que não é possível a gente ver. A gente não consegue olhar nem para o sol. Ao meio-dia, que você pode até ficar cego, e só igual isso aí tem trilhões no cosmos. Você não consegue olhar para um solzinho desse, mas não se olhar para o Criador. Então ele se esconde no véu do sacramento, para que eu possa chegar até ele. As coisas mais bonitas que existem, o Cristo no sacrário. Eu vou à missa cedo todo dia, graças a Deus, né? E procuro chegar um pouco mais cedo, uma meia hora, para fazer um pouco de adoração ao Santíssimo, lá na Catedral de Lorena, e fico lá na Capela do Santíssimo, né? Eu acho uma coisa interessante, né? Chega ali às vezes chega um bêbado ali, faz aquele sinal da cruz atrapalhado, fala um monte de coisa lá para Jesus e vai embora. Daqui a pouco chega uma mulher chorando porque perdeu o filho, ou porque o filho foi preso. Alguns até falam para mim, professor, vem, reze pelo meu filho, que aconteceu. Aí eu chamo de a Capela das Lágrimas. Mas Jesus fica ali, recebendo todo o mundo. E não é ele que marca a hora para te receber, não. É você que marca a hora para encontrar com ele. Já pensou nisso? Se você quiser falar com uma pessoa importante, você tem que ver na agenda.
se pode, se não pode. Ele não. Quem faz a agenda dele é você. Você vai na hora que você quiser. Gente, isso é real. Isso não é historinha. Ele está ali no sacrário. Dom Bosco dizia, você quer muitas graças? Vá muitas vezes ao sacrário. Você quer poucas graças? Vá poucas vezes. Não quer graça nenhuma? Não vá nunca. É você que decide. Ele está ali. Sabe, gente, é isso que ele, né? Para poder estar conosco e ser o sustento da nossa vida espiritual. Você quer ser forte espiritualmente? Você quer vencer as tentações do demônio? Você não quer cair no pecado? Comungue sempre, comungue bem. Você vai ver a força espiritual que você vai ter. Entende? Eu tenho uma responsabilidade tremenda hoje na minha vida. Eu faço 3 programas ao vivo aqui na Canção Nova. Dou aula para os pré-discípulos, discípulos, escrevo livro, faço palestra para tudo que é canto. Ai de mim, se eu deixar a comunhão. Estou morto. Não há força espiritual para sustentar uma batalha espiritual, um combate espiritual, só com Jesus Cristo. Entende? Claro que é preciso de mais coisa. Nossa Senhora que ajuda com a reza do terço, né? Outras coisas importantes, as penitências da gente oferecidas a Deus, sabe? É isso que dá força espiritual. O Cristo vem a nós por causa disso. A pessoa inteira de Jesus está presente, tanto no pão quanto no vinho consagrado. Outra coisa que eu quero explicar. O Concílio de Trento explicou que no pão consagrado está o Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Mas no vinho também. No vinho também está o corpo, sangue, alma e divindade. Por quê? Porque a substância do vinho é transformada no corpo, sangue, alma e divindade, assim como a substância do pão. Então, o que significa o seguinte, se você comunga só o pão, ou você comunga só o vinho, você comungou plenamente. Por isso que a pessoa que é celíaca, o celíaco, ele não pode, com glúten, né? Que ele pode ter problema de alergia e tal, ele não pode comer trigo, porque ali é trigo mesmo, a espécie é mantida. A aparência é mantida. Então, o padre pode dar o cálice para ele beber um pouquinho. Pronto. Comungou, como se ele tivesse recebido o corpo de Cristo, a hóstia. Não é? Nos Estados Unidos, todas as missas que eu já fui nos Estados Unidos, de vez em quando eu vou lá pregar retiro, todas as missas nos Estados Unidos, o padre te dá a hóstia, você comunga a hóstia, depois fica o ministro com o cálice, e você bebe um pouquinho do cálice. Todas as pessoas. É comunhão das 2 espécies. Não é? É difícil isso porque se tem muita gente, imagina que na Canção Nova, 20, 30 mil pessoas, não tem condição, né? Então, a comunhão numa espécie só. Alguns lugares onde há segurança, os bispos autorizam a comunhão em 2 espécies. É o ideal. Mas fica tranquilo, se você comungar só o corpo, comungar só o vinho, você comungou plenamente. Não tenha dúvida disso. Certo? Muito bem, pode passar. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração. Então, ali, a presença eucarística dele acontece. E dura também enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Ou seja, enquanto o trigo for trigo ali, o Cristo está presente. Se a hóstia se estragar, o Cristo deixa de estar presente. Aliás, tem que tomar muito cuidado com isso, porque seria uma profanação. Você deixar a hóstia estragar, São Pedro Julião Aymar faz essa comparação. Ele fala assim, imagina a hóstia se estragando, o Cristo vai se encolhendo no pedacinho da hóstia que ainda não está estragada. Mas a hora que a hóstia inteira se estragar, ele é como que expulso dali. É uma profanação. Por isso que a igreja recomenda o seguinte, o Código de Direito Canônico da igreja fala, nas capelas onde tem o Santíssimo no sacrário, tem que haver missa pelo menos 2 vezes por mês. Ou seja, a cada 15 dias. Para quê? Para trocar as espécies que são guardadas ali, para não embolorar. Porque, entendeu? A aparência, a espécie é trigo, ele embolora assim, estraga assim. Por que a igreja não distribui muito o sangue de Cristo? Porque é vinho, e se você guardar o vinho azeda. Se o vinho azedar, o Cristo é expulso dali. Então, é uma profanação. Por isso que a igreja não guarda o vinho. E o sacrário também tem que tomar cuidado, porque tem sacrário que é
possível de mais contaminação ou menos contaminação. Isso influi o tempo, influi as condições do próprio sacrário, ok? Outra coisa que eles recomendam, o sacrário tem que ser fixo na parede e muito bem fixo, para que ninguém possa roubar um sacrário. E muito bem fechado. E guarde essa chave. Porque toda hora a gente vê aí sacrários que são roubados, hóstias roubadas, espalhadas no chão. Toda hora a internet mostra isso. Isso chama-se profanação. E não é profanação de um homem, de um santo, é profanação de Deus. É gravíssimo. Entenderam? Bom, Cristo está presente inteiro. Então, em cada uma das espécies, inteiro, em cada uma das partes dela, né? Se partir o pão, o Cristo é presente. De maneira que a fração do pão não divide o Cristo. Divide a presença de... Aquilo que eu expliquei do espelho. Divide a presença, mas não divide o Cristo. Cada um recebe o mesmo e único Cristo. É um ensinamento do Concílio de Trento. Pode passar. O sacrifício eucarístico, a missa, né, é oferecido também pelos fiéis defuntos, que estão no purgatório, que morreram em Cristo e não estão ainda perfeitamente purificados. Ensinamento do Concílio de Trento, para que possam entrar na luz e na paz de Cristo. Está aí. Todas as missas, em todas as orações eucarísticas, qualquer uma delas, tem um momento de rezar pelas almas do purgatório, certo? Porque é a melhor coisa que a gente pode oferecer pelas almas. Isto e as indulgências. Mas a indulgência prevê também que a pessoa tem que comungar, né? Então, a gente sabe que as almas do purgatório não podem mais fazer nada pela purificação delas. Por quê? Porque com a morte encerra o tempo de conquistar méritos diante de Deus. Então, quem é que consegue fazer com que as almas cheguem à purificação? Somos nós, ok? Muito bem, gente, estamos chegando ao final do programa. Eu acho que já está no final dos slides, né? Esse assunto eu vou continuar em mais 2 aulas. Então, a gente vai parar por aqui, que o tempo já está esgotado, mas nós voltaremos na semana que vem com outras coisas, ensinamento dos santos sobre a Eucaristia, como a gente deve comungar, como deve se preparar, tem muito mais coisas que nós vamos ver nas aulas seguintes, ok? Por hora, eu quero solicitar aos sacerdotes que estão em casa, ou diáconos, que nos dê a bênção, de lá mesmo, sabe por quê? A bênção pode ser dada à distância, né? Canção Nova gosta de sempre pedir bênção dos ordenados. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e que desça então sobre todos nós essa bênção sacerdotal, episcopal, quem sabe, diaconal, por todas as nossas intenções nessa noite de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a vocês que vieram, vocês de casa, que Deus os abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.